Sabe uma coisa que está gerando curiosidade no pessoal em casa? Que a gente tem falado muito sobre esse exame endoscopia, né? Verdade. E eu falar para vocês, eu morria de medo e acho que a galera de casa também fica com muita dúvida, com receio. E a doutora Fernanda, olá, Bueno, maravilhosa, veio aqui responder as perguntinhas que vocês mandaram no nosso WhatsApp. E a gente adora, né? Obrigado, viu, doutora, por trazer essa informação no mês todo de janeiro e por estar aqui com a gente. Sim, imagina, o prazer é todo Coisa meu, boa. de estar com vocês. Vamos lá, então, a primeira perguntinha, gente? Vamos Qual que lá. é? Vamos lá, vou ler para vocês aqui. E aí você em casa pode mandar também pelo nosso WhatsApp e participar. Doutora Fernanda Bueno, da Clínica Endovale, vai respondendo também para vocês. A endoscopia precisa ser feita dormindo? A Jaqueline de São José dos Campos mandou essa perguntinha, doutora. Vamos lá, Jaqueline, não necessariamente a gente precisa fazer endoscopia dormindo, tá? É possível, sim, ser feita sem a sedação na veia, que é a sedação endovenosa. A gente faz só com uma lidocaína, que é uma anestesia local, mas a gente sempre prefere fazer com anestesia e o paciente dormindo, né? Porque é mais confortável para o paciente, ele não sente dor, não sente náusea, né? Porque se ele sente esses sintomas acordado, é ruim para a realização do exame. Acaba atrapalhando o exame e às vezes a gente dá um diagnóstico que talvez não seja tão correto, tá? Agora a próxima perguntinha. Existem restrições para fazer a endoscopia? O Júnior de Taubaté que mandou pra gente. De uma maneira geral, Júnior, não tem restrições grandes, né? A gente tem poucas, assim, contraindicações absolutas que a gente fala para fazer a endoscopia, né? De uma maneira geral, a gente pondera o risco-benefício. Então, claro que se o paciente está com uma doença grave, cardiológica, neurológica, a gente vai evitar fazer se não for uma urgência, né? Sim. Da mesma forma, gestantes, por exemplo, né? A gente pode fazer o exame, porém a gente pondera até onde é o risco e até onde é o benefício e se há uma urgência para ser feito. Se não há, a gente espera o paciente melhorar dessa condição e faz de uma maneira melhor. O bebê né? nascer, né? Doutor, o Cleiton de Jacareí mandou uma perguntinha ligada às crianças. Ele quer saber se as crianças também podem fazer endoscopia. Adorei essa pergunta. É verdade, é diferente até, né? E se elas também dormem? Sim, qualquer idade as crianças podem fazer endoscopia. Claro que a gente pondera também uma boa indicação, a gente não vai fazer para qualquer situação, mas elas dormem sim, né? Só que elas exigem alguns cuidados maiores. A gente sempre fala que tem que estar em um ambiente que seja adaptado para a criança. Então, os equipamentos têm que ser do tamanho da criança, a sedação é específica para a criança. Então, por isso que muitas vezes a gente não faz na clínica. A gente prefere fazer em um ambiente hospitalar, né? Num hospital adequado, com um anestesista, né? Que aí é uma outra estrutura e um cuidado maior. Agora uma perguntinha rápida de mãe, mas tem indicação, doutor, ou só se tiver algum caso, alguma queixa? Só se for uma queixa muito importante, a gente fala que é um sangramento, ou uma doença inflamatória do intestino, enfim, ou muitas vezes que a principal indicação da criança é quando elas engolem, né, coisas. Que são os corpos estranhos, a maioria moedas, né? A gente tira muita moeda de criança. Tira, a criança engole moeda e outros objetos. A criança dorme e a gente tira com a pinça. Você entra com o aparelho e puxa. Mas de tirar a coisa, não? Entrou a Anitta e enfiou um macarrão de letra no nariz. Mas aí, no caso da endoscopia, vocês têm um aparelho que tira a gente isso do entra com o estômago. próprio aparelho convencional e a gente vai com uma pinça específica e puxa esse corpo Tem vezes que a estranho. moeda desce, né, doutora? Às Sai vezes nas fezes, desce mas e aí às sai vezes nas não fezes, desce. mas às vezes não desce, a gente precisa tirar. tem que tirar. Então é uma Gente, indicação para fazer a endoscopia em criança. Gente, agora o Nelson de São José dos Campos perguntou: minha família tem histórico de câncer no estômago. Preciso ter mais cuidados? Boa pergunta. Sim, mesmo. sem dúvida. A gente sabe que quem tem um histórico familiar de câncer, né, de estômago, tem uma tendência maior a desenvolver o câncer também. Então, a gente sempre recomenda essa pessoa a fazer um exame mesmo sem sintomas, porque geralmente a gente indica a endoscopia quando há um sintoma, né? Dor abdominal, refluxo, qualquer outro sintoma. Mas nesses casos de histórico familiar de câncer, a gente recomenda fazer mesmo sem sintoma. Né? Então, é muito importante essa informação, porque é preventivo, é um exame preventivo. Legal. Né? A Marta de Jacareí, um beijo para a cidade de Jacareí, que está participando aqui com a gente. O preparo da endoscopia é difícil? Não é difícil. Essa dúvida fica porque o preparo da colonoscopia ele é um pouquinho mais trabalhoso. Confunde, né? Da endoscopia não, a gente só recomenda fazer uma dieta mais leve no dia anterior, né? Não ingerir bebida alcoólica e 8 horas de jejum absoluto. Isso é muito importante. Água. Nem água, não pode, tá? Porque o estômago tem que estar bem limpinho para a gente olhar ele, né, com todos os detalhes. Então, essas são as principais recomendações. Claro que no dia vai ter a sedação, né? Então, a gente pede para ir acompanhado também, porque não vai ficar sonolento depois do exame, não vai conseguir dirigir, né? Mas é basicamente o jejum absoluto de 8 horas. Agora, o Jonatas de Taubaté está perguntando também, o resultado para a endoscopia demora muito para sair?
Não, Jonatas, não demora. O laudo médico, ele sai na hora, né? A gente sempre fala que o médico já digita o laudo assim que termina o exame. E aí vai de cada serviço, cada clínica, às vezes entrega na mesma hora, ou às vezes 2 dias depois. Agora, o que demora um pouco mais é o resultado da biópsia. Às vezes é necessário coletar biópsia e essa amostra vai para o laboratório. E aí o laboratório, às vezes, dá um prazo de 7 a 10 dias para que fique pronto. Essa biópsia é para quê, doutora? A principal indicação é para a gente pesquisar o H. pylori, que é aquela bactéria, né, que a gente encontra em água e alimentos contaminados e que pode colonizar ali o estômago. Então, a gente colhe uma biópsia para pesquisar se ela é positiva ou negativa. Excelente. Então, na maioria das vezes é para isso. A gente pode falar só sobre esse tratamento, que tem muita dúvida também, né? Olha, a Martinha é que nem a Mari. Ela tem medo de fazer a endoscopia. Ela fala, tem medo de fazer o exame, mas sei que precisa. Acho que realmente é importante a gente destacar essa questão de não ter o medo, né? Sim. E a questão também de ser necessário fazer, né, Sim, doutora? eu queria muito transmitir isso, né? A endoscopia é um método super seguro, Mari, não precisa ficar com muito medo. seguro, né, doutora? É muito seguro, baixíssimos riscos, né, de complicações. É indolor, né? Se o paciente está dormindo, não sente absolutamente nada, ele recupera bem depois do exame. E a endoscopia, ela serve para a gente diagnosticar ainda lesões que não se tornaram câncer, né? E que talvez teriam um potencial de se tornar. Então, ela é muito, muito importante. Além de fazer o diagnóstico correto de algumas patologias, né? Algumas doenças, que às vezes a gente acaba tratando errado porque não tem um diagnóstico bem feito. Então, é importante sim fazer endoscopia, não fiquem com medo. Tem que fazer. Eu vou, irei. Beijo, Martinha. Agora, o Daniel de Jacari perguntou, quero saber se pela endoscopia posso resolver problemas de saúde ou se é somente um exame para diagnóstico. Não, muito pelo contrário. Hoje a endoscopia, ela previne lesões, como eu falei, a gente vê pólipos, que são aquelas verruguinhas, que podem se tornar um câncer, a gente consegue tirar. Lesões ainda... No próprio exame no já tira? No próprio exame. Ai, que maravilha. Identificou no exame, a gente vai e já retira essas lesões. Já fica livre, Já né? fica livre, exatamente. Também a gente pode parar sangramentos, tem pacientes que têm sangramentos ali do estômago, a gente pode estancar o sangramento, digamos assim, né? Também podemos tirar corpo estranho, como a gente falou aqui, né, das crianças. Então, a endoscopia, ela é muito ampla, não é só diagnóstico. A gente tem muitas coisas para se fazer com a endoscopia. E, gente, é o seguinte, por que a gente tem aqui a doutora Fernanda Bueno respondendo pra gente as perguntinhas? Porque ela é referência aqui na nossa região, nessa parte da endoscopia. Para você que quer conhecer mais, não só o trabalho dela, mas toda a equipe médica que está com ela, vou passar aqui o Clínica Endovale. Esse é o perfil do Instagram, tô seguindo, é muito legal, que a doutora traz junto com a equipe também muitas informações, mostra para você toda a segurança e estrutura que a Clínica Endovale traz para você. São muitas pessoas envolvidas, profissionais capacitados para cuidar da sua saúde. Então, doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui novamente. Eu que agradeço e parabenizar muito. também, porque eu sei que a clínica está com o espaço lindo. Tá, nós quando tiver estamos tudo ampliando. certinho, a gente quer mostrar. Pode ser? deixar, vou trazer aqui, com certeza, Não, a gente viu? vai lá atrás Vou de você. sim. Vamos gravar vamos lá. lá. Pode Não, ser? Claro, com certeza. certeza. Vou estar esperando vocês. E se a Mari tiver coragem, eu vou mostrar a Mari fazendo é endoscopia. isso mesmo, Fala Mari, isso mesmo. Só não mostra a colonoscopia. Obrigada. Eu tô precisando fazer endoscopia, Endoscopia também. pode mostrar. Vou marcar lá Ó, eu na vou ficar no clínica. pé Eu já vou vocês, fazer hein, as dos dois. Pode fazer as duas de uma vez? Pode. Nossa, fazer que de uma bênção. vez. Ai, já vou Pronto, uma saber. sedação só. A talagada só, Já vai de uma acredito. vez mesmo, né? Já gente? faz junto. Mas obrigado, doutora. Eu que agradeço, Obrigada, viu, muito doutora, pelo carinho, viu? tá? Valeu mesmo, né? Isso que é legal, bacana do programa, né? Contar com profissionais capacitados Sim. que levam para você a informação certa. Aqui quem vem aqui, certeza. gente, sabe muito e muito bem o que está falando e fazendo também. Isso é muito legal, né, amiga?